Pronto, comecei a gravação. Obrigada, Bruna. Por nada, Pro. E Rafa tá aí? Rafa já chegou? E Rafa fica me ajudando aqui, aceitando o povo. Toda hora tem que sair para aceitar. Gente. Então vamos lá, gente. Vamos começar nossa aula hoje. Nós vamos falar sobre os flavonoides. Então, lembrando, né? Nós estamos falando sobre metabólitos secundários. E aí eu pedi para quem puder, gente, por gentileza, coloca aí o celular, o aplicativo, né, no mudo, para não atrapalhar. Tem que parar para colocar tudo todo mundo. Então, por favor. Quem tá aí no. Aqui para mim tá parecendo que Paulo Ney que tá com o microfone ligado. Obrigada, eu vou aqui para fechar. Deixa eu só colocar o pessoal aqui para entrar. Rafa já chegou? Que Rafa me ajuda. Então tá, gente, vamos lá, né? Acho que todo mundo já entrou aqui na sala. E aí vai dar para começar. Então, hoje a gente vai falar sobre flavonoides, né? Não sei se vocês estão vendo aí a tela. Não tô vendo aqui não, Pro. Boa noite. Boa noite. E aí, Thiago? Apareceu aqui agora. Apareceu? Pronto. Então, nós estamos falando, né? Falamos sobre metabólitos secundários. Falamos na aula passada dos alcaloides. E hoje a gente vai falar sobre os taminos, certo? Taminos muito importante na extração de diversas plantas, ele está presente. Vinho, uva, né? Tudo a gente tem tamino. Então, a gente não pode passar na farmacognosia sem a gente entender um pouquinho de tamino, certo? Das principais metabólitos secundários. Deixa eu só autorizar aqui a entrada de mais gente. Turma cheia hoje. Então, vamos lá. Deixa eu abrir a aula de novo. Rafa não chegou, que Rafa fica... Não sei como Rafa consegue autorizar, ela fica autorizando para mim. Então, metabólitos secundários, flavonoides. Gente, o flavonoide, a gente está vendo aqui as principais rotas metabólicas, né, desses metabólitos secundários. Então, como a gente viu, né, o metabólito primário, a gente tem a respiração, tem a fotossíntese, mas, além dos metabólitos primários, a gente tem os metabólitos secundários, né? E esses metabólitos secundários, eles podem eles podem surgir por vários fatores, dentre eles a proteção, né, contra insetos, contra predadores. Então, de diversas formas, a gente surge esses metabólitos secundários, certo? Então, a gente está vendo aqui, né, a via da fotossíntese. Deixa eu só pegar aqui meu lápis aqui para aplicar para vocês. A gente está vendo aqui a via da fotossíntese, que é a principal via aqui. E nessa via da fotossíntese, eu posso ter uma outra via, né? Que é a via da glicólise. Então, eu também tenho um processo de glicose que acontece lá nas minhas plantas. Então, na minha fotossíntese, eu formo a glicose, eu formo monossacarídeos. E esses monossacarídeos, eles vão ser metabolizados, né? Então,
também ocorre o processo de glicose, né? Nesse processo aqui de algumas plantas. E aí a gente tem o processo da glicose, né? E nos humanos, principalmente, acontece a ação do ácido cítrico, né? O ciclo de Krebs, com a produção de CO2. Então, a gente percebe, perdão, aumentei aqui, que a via da fotossíntese, né? A geração de carboidratos, os homens, eles se alimentam desses carboidratos e ocorre, né? O processo de respiração, com a produção de energia, de ATP. Mas esses polissacarídeos formados aqui nas plantas, eles podem atuar em algumas vias, né? Então, tem uma via muito famosa, que é a via do ácido químico. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa via do ácido químico. Essa via do ácido químico, ela é uma importante via para várias rotas metabólicas. Ela pode produzir aminoácidos aromáticos, daí ela vai para o ácido ciânico, onde vai produzir fenóis, ligninas, taninos, cumarinas, flavonoides e antocianinas. Todos esses metabólitos secundários, gente, todos aí, eles são provenientes da via do ácido químico. Então, vocês vão ouvir falar muito a respeito dessa via do ácido químico. Quem for estudar farmacognosia mais profundamente, né, vai conseguir entender e vai estudar, né, quem foi com o processo de extração, tudo direitinho, vai conseguir entender e trabalhar com vários metabólitos que são originados da via do ácido químico, certo? Bom, e por que tudo isso é importante? Porque quando você estuda, né, quando você faz o estudo a respeito de extração de produtos naturais, quem vai estudar, quem vai trabalhar com produtos naturais, vai fazer isso aqui. A vida é essa aqui. É extraindo fenóis, é extraindo ligninas, taninos, cumarinas, antocianidinas, né? Muito importante também no processo antocianidinas, no processo de uso de produtos naturais para a parte de cabelo. Então, tudo vem da via do ácido químico, certo? Rafa, você já chegou? Eu vi você entrando. Cheguei, Pro. Tava atrasadinha, mas já cheguei. Eu posso ir aceitando. Oi, eu te pedi, tava sentindo sua falta aqui para aceitar o povo. Cadê a Rafa? Bom, gente, então a gente tem a via do ácido químico, certo? Mas, olha só, eu posso ter, olha que interessante, então, além dessa via do ácido químico produzir esses metabólitos secundários, eu tenho uma outra via, a via da acetilcoenzima A, com subprodutos de vários processos da acetilcoenzima A, também eu posso fazer o quê? Eu posso ter a formação de aminoácidos alifáticos, a formação de alcaloides e de proteínas, e aí eu vou ter esse processo aqui, certo? Eu vou ter a formação daqui, nessa via de alcaloides. A gente estudou alcaloides, lembra na aula passada? Na acetilcoenzima A, eu posso ter a formação de poliacetatos, e aí eu também tenho a formação de outros metabólitos secundários, como antrancenenos e ácidos graxos. Também a acetilcoenzima A pode formar o ácido melavônico, que vai dar o isopreno, que eu vou dar origem a outros produtos e outros metabólitos secundários, como os monoterpenos, sexterpenos, diterpenos. Ou o isopreno pode dar origem ao escaleno e eu vou ter triterpenos esteroides. Então, gente, esse aí é o mapa metabólico de quase todos os metabólitos secundários, né? Tudo que vocês vão ver sobre metabólitos secundários, né, na farmacognosia, vem dessa origem aí, certo? Então, a gente percebe que a via do ácido químico é uma das vias mais importantes porque eu formo vários produtos metabólicos que provêm do ácido químico. Então, a gente vai falar de flavonoides. O que são flavonoides? O que são esses? Flavonoides são metabólitos, né? Metabólitos secundários, como a gente viu. Mas o que são flavonoides? Os flavonoides, gente, são polifenóis presentes em relativa abundância entre os metabólitos secundários dos vegetais. Flavonoides é isso aqui. É um polifenol, que a gente está acostumado lá da química orgânica, né, gente? Né? Então, eles são polifenóis, né? Aí é o fenol comum, para a gente lembrar como é o fenol.
E esse fenol, a gente tem, né, um núcleo, um anel aromático, e aí a gente tem um OH. Lembrando que nessa estrutura aqui, eu tenho um fenol. Então, substâncias são fenólicas, todas as substâncias que possuem pelo menos uma hidroxila ligada diretamente a um anel benzênico. Então, o que são flavonoides são polifenóis, ou seja, tem várias dessas estruturas aí em suas moléculas. Tem vários fenóis, né, ligados às suas moléculas. Então, a gente está vendo aqui, né, a estrutura geral, né, de um flavonoide. E essa estrutura geral, eu tenho geralmente 2 anéis aromáticos. Então, a gente pode ver aqui esse anel aromático, o anel A e o anel B. Então, essa estrutura é de um polifenol, é de um flavonoide. O anel B, ele tem de 1 a 3 hidroxilas na posição 4, 3, 4, ou na posição 3, 4, 5. Certo? Então, eu tenho essa hidroxila na posição B, no anel B. E eu tenho 2 hidroxilas no anel A, certo? Perdão, eu confundi quando eu escrevi o anel, o contrário. Então, no anel B, que é esse anel aqui, né? Eu posso ter 3 hidroxilas. E no anel A, eu posso ter 2 hidroxilas, certo? E aqui no meio, eu tenho um heteroátomo, certo? Olha o heteroátomo aqui, eu tenho um heteroátomo. Então, gente, esse é o arcabouço, essa é a estrutura dos flavonoides, certo? Flavonoides são metabólitos secundários, né? Geralmente as plantas têm bastante flavonoides. E os flavonoides, eles têm essa estrutura, eles são polifenóis. Geralmente eu tenho 2 anéis aromáticos e no meio, entre esses anéis aromáticos, eu tenho um heteroátomo, certo? E eu posso ter várias hidroxilas ligadas, por isso que a gente chama ele de polifenóis, porque eu tenho várias hidroxilas ligadas nesse anel aromático. Lembrando aqui em cima, né, a estrutura de um fenol. Então, todas as substâncias que têm um anel aromático ligado com hidroxila constituem um fenol, e essa aí é a estrutura do meu flavonoide, bem arrumadinho, bem bonitinho, certo? Então, a gente está vendo aqui a biossíntese, a formação de alguns, né, flavonoides. Não, desculpa, não tá aparecendo imagem para mim, não. Tá não? Não, tá tudo escuro a tela. Quem tá falando? É Paulo? Paulo. Vocês estão vendo, gente? Paulo, tenta entrar e sair de novo, que às vezes dá esses errinhos no Teams. Viu? Obrigado. Às vezes é só atualizar, vai, né? Às vezes quando sai e entra de novo, tipo assim, desliga e volta, aí ele já aparece. Nossa. Então, gente, olha só, temos aí, né, a estrutura de polifenol. Olha o que eu falei para vocês, ó, a estrutura A, o anel A e o anel B. E aqui eu tenho as hidroxilas, né, que caracterizam o meu fenol. Uma hidroxila aqui, outra hidroxila aqui, outra hidroxila aqui. E no meio eu tenho o que, gente? Um heteroátomo. Olha o meu heteroátomo. Esse é o meu heteroátomo. Então eu tenho 2 flavonoides aí. Esse aqui? Então, ele é muito fácil, gente, de ser reconhecido. É muito fácil. O anel A, o anel B, com hidroxilas ligadas no anel A e no AB, e no meio eu tenho um heteroátomo. Então, como eu falei para vocês, né, que eu coloquei aqui nessa estrutura aqui, né, dos flavonoides, eles têm sempre essa estrutura básica aqui, essa estrutura geral do meu flavonoide. 2 anéis aromáticos, o anel A e o anel B, é o anel onde eu tenho, que tem os fenóis. Posso ter, né, 3 hidroxilas no A, no B, 2 hidroxilas no A, e eu tenho um heteroátomo no meio. No centro eu tenho um heteroátomo. E aqui eu tenho os meus flavonoides, certo? Então, aqui bem bonitinho, ó, estrutura A, estrutura B, anel A, anel B, e aqui eu tenho meu heteroátomo, ó. E aqui eu tenho as minhas hidroxilas. Aqui eu tenho 2 hidroxilas, e aqui eu tenho 2 hidroxilas, certo? Então, sempre vai ter assim, sempre vai ser os meus flavonoides, certo? Bom, então
Então, a gente vai aqui agora, vimos a estrutura, vimos o que são flavonoides, né? Vimos também a sua estrutura e o seu esqueleto, né? Então, geralmente, todos os flavonoides vão partir dessa forma aí, certo, gente? Então, é bem tranquilo. Até para identificar ele, você identifica muito fácil. É bem diferente dos alcaloides que a gente viu na aula passada, né? Que tem uma estrutura muito diferente, né? Não tem um padrão a seguir. Não segue um padrão. E nos flavonoides a gente segue um padrão bem estabelecido. Então, é bem interessante por isso. Bom, então vamos lá. E aqui eu vou falar a respeito de alguns flavonoides. Então, a gente tem as flavonas. As flavonas é um grupo de flavonoides, né? As flavonas, elas estão presentes em frutos, especialmente nos frutos cítricos e em cereais. E ele confere a cor amarela. Então, toda a cor amarela, a maioria da cor amarela, gente, que você vê, por exemplo, na tangerina, vai ser sempre as frutas que têm cor amarela vai ter flavonas. Flavonas é o quê? Flavonoide. Como é flavonoide? É aquela estrutura ali. Então, se vocês algum dia estiverem estudando, pesquisando e lendo, e ouvirem falar, ou começarem a ler sobre flavonoides, lembre que esses flavonoides, né? Esses flavonoides têm toda essa estrutura. Também é presente em frutos, em folhas, confere cor aos alimentos. As biflavonas estão também presentes no lúpulo, né? Que dá origem à cerveja, nas nozes, na água de coco. Compõe esse grupo a priocianidina e o luteoforol, certo? E a catequina. São exemplos, por exemplo, de flavonoides do grupo das flavanas, certo? Então, eu tenho as flavonas e tenho as flavanas, certo? Flavonas e flavonas. São grupos lá da classe, né, dos flavonoides. Um outro grupo também que eu tenho é as flavononas, que são características de frutas cítricas, possuindo cor amarelo palha. Então, a hesperetina e a narigenina pertencem a esse grupo, que são outros grupos, né, de flavononas, que são da classe dos flavonoides. A gente tem também os flavonóis. Os flavonóis, eles são abundantes no reino vegetal e possuem uma cor amarelo pálida. Os principais representantes são a quercetina, a rutina, a micetina e o canferol. São do grupo dos flavonóis. Um outro grupo também, gente, que aí é a mais conhecida, né? Todo mundo conhece, que as isoflavonoides, que está no grupo das isoflavonas, né? As isoflavonoides é um grupo de leguminosas, que são as principais representantes deste grupo, então as leguminosas. Entre esses nós temos a dadezeína e a genisteína. Então, a isoflavonas, né, que é esse grupão, a gente conhece muito, né? Eu vou falar muito sobre as isoflavonas. Outra também que a gente fala muito é as antocianinas. Essa confere a cor azul, roxa, violeta, aquela cor da berinjela. Esse grupo faz, dá aquela cor. E a gente tem exemplos de cianidina, peonidina, que pertencem a esse grupo. Então, veja, gente, né, que se vocês puderam perceber aqui, que o grupo dos flavonoides, ele dá muita cor aos alimentos. Ele dá muita cor às plantas. Então, aquela cor azul, roxa, violeta das flores, ali tem antocianidinas, que é um grupo dos flavonoides, certo? Muito importante também. Bom, aqui tem alguns exemplos, né? Na diferença da estrutura dos flavonoides, dos grupos da flavonoide, né? Dos grupos que a gente viu aí. Então, a gente viu vários grupos. E os grupos são diferentes na estrutura. Tem aquele arcabouço principal que eu falei para vocês, né? Mas tem algumas diferenças, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui... desculpe, eu aumentei. Eu tenho, por exemplo, aqui as flavonas. Então, aqui eu tenho a flavonona. Olha a estrutura do anel, né? Da estrutura da molécula. Então, composto A, como eu falei para vocês, né? O composto B.
e aqui o heteroátomo. Então, aqui a gente tem o grupo das flavonona. Então, todas as flavononas têm essa estrutura aí, tem esse arcabouço central. A flavona, ó, a flavona aqui, já é um pouco diferente, né? Então, vocês percebam que é o anel A aqui, né? O anel A, o anel B e o heteroátomo, certo? O heteroátomo aqui, a gente tem essa dupla aqui. Então, essa estrutura pertence a todo mundo da flavona, certo? E aqui eu tenho outras estruturas, né? Também a gente tem o flavonol, que também tem essa estrutura aqui, esse arcabouço aqui. A flavandiol, então a gente também tem aqui esse anel aromático, com esse anel aromático, as hidroxilas, e aqui a gente vê o heteroátomo. E a gente percebe que esse heteroátomo também é diferente dos outros heteroátomos. E aqui o grupo da flavonol, certo? Que é essa estrutura aqui. Então, gente, percebam que os flavonoides, eles são polifenóis. O principal objetivo dos flavonoides é dar cor a alimentos, as flores, casca da laranja, da tangerina, também dá cor as flores, então serve muito de atrativo, né, visual. Os flavonoides são polifenóis e todos têm uma estrutura, né? Tem um arcabouço, onde eu tenho dois anéis aromáticos ligados com hidroxila, e no meio eu tenho um heteroátomo, certo? Que a gente percebe aí o heteroátomo sempre, né? A gente sempre percebe aqui esse heteroátomozinho aqui em cima, certo? Eu tenho vários grupos, e o que vai diferenciar de cada grupo é a estrutura do seu arcabouço. Então, arcabouços diferentes, eu tenho estruturas diferentes, e eu tenho grupos de flavonoides diferentes. Lembrando que sempre todos, né, seguem aquele arcabouço central, que vai diferenciar pequenos nuances entre esses grupos. Bom, então a gente viu até aqui, né, vimos direitinho esse processo, né, vimos os flavonoides bem organizadinho. E vou falar um pouquinho aqui, né, então aqui um dos mais conhecidos desses flavonoides, que é a isoflavona, né, do grupo das isoflavonas. E eu tenho dois. Eu tenho as daidezeína e a genisteína. Então, percebam, né? As isoflavonas é muito utilizado, né? Como uma terapia de reposição hormonal. Então, se come essas leguminosas ou se compra essas isoflavonas extraídas, né? Já em forma de cápsulas, comprimidos. E eu tenho essas duas isoflavonas aqui, né? Quando eu compro lá. Eu tenho essas duas moléculas aqui, ou uma só, depende muito do fármaco. E percebam que elas estão aí, uma estrutura básica que a gente viu. Então, ó, o A, né? O anel A, o anel B, as minhas hidroxilas aqui presentes e aqui o heteroátomo, certo? A mesma coisa daqui, ó, o anel A, o B, e aqui, olha meu heteroátomo aqui também, certo? E aí eu tenho as duas isoflavonas mais conhecidas, que dentro da classe dos flavonoides são as mais conhecidas, certo? Mas vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas classes mais conhecidas e as mais utilizadas nas pesquisas de fármaco, né? Nas pesquisas utilizadas hoje em dia no processo de extração de produtos naturais. A gente estuda muitos flavonoides, certo? E a primeira classe, né, dos flavonoides são as antocianinas. As antocianinas, gente, geralmente elas são pigmentos. Elas dão pigmento às pétalas das flores. E o objetivo é atrair polinizadores. E estrutura básica aqui, né, que a gente viu, né, o anel A, o anel B, né, tem o meu heteroátomo aqui. Muito simples, né? Eu gosto muito das flavonoides porque eles são bem repetitivos, né? Também as hidroxilas aqui. Você olha para ele e você já sabe que é um flavonoide. Só de você olhar a estrutura, você já sabe. É diferente dos alcaloides, que tem bastante modificação de uma classe para outra. E ela dá a cor vermelha dos vinhos, das frutas, dos doces da confeitaria. O vinho tem aquela cor vermelha, ali tem muitas antocianinas, ali tem flavonoides. Você fala, vinho é bom para o coração porque tem flavonoides. Na realidade, ele tem lá essas antocianinas
antocianinas, perdão, que está lá presente lá no meu vinho, que vai, né, ajudar lá no processo, né, ajuda no bom funcionamento do coração. Então, eu tenho essa substância aí, essa flavonoide. Então, a gente está vendo aqui uma outra, né, e uma outra antocianina, o anel A, o anel B, né, e o heteroátomo, como eu falei para vocês, anel A, anel B e anel A, e um heteroátomo. E a diferença é que esse daqui, ó, gente, ele tem um O e está ligado a uma molécula de açúcar, tá ligado a uma molécula de glicose. Então, muitas vezes, né, a característica de doce do vinho, o vinho é doce, porque ele tem essa molécula de glicose ligada aqui a essa molécula de antocianina. Então, tem essa estrutura. E essa antocianina, então, dá cor aos vinhos, né? Dá cor aqui, por exemplo, essa flor azul também é composta por ela, essa outra flor aqui. Então, o objetivo dela é atrair polinizadores. Então, as plantas vão formar essa estrutura, esse flavonoide. O objetivo é o quê? Atrair polinizadores. As plantas, né, vão ter esse tipo de pigmento. E esse pigmento, ele é utilizado para isso. Certo? O objetivo como metabólito secundário. Óbvio que muitos produtos, principalmente de cosméticos, têm origem, né, nessas moléculas, nesses flavonoides. Por conta, né, de ter várias outras ações, então o objetivo principal desse metabólito secundário é para isso, mas depois a gente vai descobrindo na pesquisa clínica que ele também serve para outras coisas. E é por isso que se extrai ele e se faz os testes, né, quem trabalha lá com produtos naturais. Outros frutos que são ricos, né, gente, em antocianinas, aí a gente tem a uva, o morango, né, essas cores, a cor vermelha, a cor verde, essa cor mais escura, presente o quê? Flavonoides da classe das antocianinas, certo? Estrutura básica, vocês já sabem. Então, quando estiver discutindo a respeito de produtos naturais e falar sobre flavonoides, vocês já sabem. Ou se vocês estiverem pesquisando sobre quem for trabalhar com cosmético, que vê essa substância, vocês já sabem. Flavonoides são polifenóis, onde tem uma estrutura básica, e a classe, né, das antocianinas, ela é responsável por essa cor dos frutos, dessa beleza dos frutos. Bom, e essa estrutura básica, né, como eu falei para vocês, é aquela dali. Mas vocês perceberam, né, que aqui eu já comecei a ter algumas modificações, né, eu posso modificar essa estrutura. Aqui, por exemplo, a gente colocou, né, aqui se adicionou uma molécula de açúcar a essa estrutura. Então, alguns flavonoides também têm as modificações na sua estrutura, certo? Então, eu posso modificá-las. Eu posso colocar uma hidroxila, uma metila, eu posso colocar um açúcar, eu posso modificar. Então, olha só. Então, no anel A, né, eu posso ter o OH, mas eu também posso colocar uma metila na posição 7,5, ó. Então, na posição 7,5 aqui, ó, gente, eu posso ter algumas variações. Então, nessa estrutura 7,5, no anel A, eu posso colocar, por exemplo, ou uma hidroxila, ou, perdão, acabei invertendo aqui, no anel A, tá certo? Ou eu posso 7,5. Ou eu posso colocar uma metila, certo? Ou eu posso colocar uma hidroxila nessa estrutura, certo? Eu também na estrutura, no anel B, eu também posso fazer algumas modificações, né? Eu posso adicionar também metila, posso colocar uma outra hidroxila, certo? Então, eu também posso modificar. E eu posso colocar moléculas de açúcar. Eu também posso colocar açúcares também nessa estrutura ali. A gente viu, né? Ali em cima, algumas moléculas de açúcar que a gente introduziu na minha estrutura. Então, eu posso colocar monossacarídeos, posso colocar disacarídeos e posso colocar também trissacarídeos. Então, eu posso adicionar nas minhas moléculas na posição 3, 7, 3 linha e 4 linha, perdão. Eu posso botar algumas moléculas, né, de glicose nessa minha estrutura. E na posição 3, 7 ou 7 ou 4 linha, né, eu também posso colocar algumas estruturas de disacarídeos, certo? Então, posso colocar
açúcares nessas posições que estão aí indicadas. Nessas posições eu consigo colocar. Então, a principal mudança para a gente aqui, né, que estuda os flavonoides, é justamente a colocação de moléculas de açúcares nessa estrutura. Então, eu coloco moléculas de açúcar. Alguns flavonoides, vocês vão ver estudar, e vocês vão perceber que eu tenho moléculas de açúcar na minha estrutura, certo? Então, o que é que vai acontecer nesses flavonoides, certo? O que é que vai acontecer nesses flavonoides? Eles vão ser divididos em duas classes. Eles vão ser divididos em heterosídeos e eles vão ser divididos em anglicononas. Eita, gente, eu estou travando. Angliconas, certo? Então, eu tenho duas classes, ou os heterosídeos ou as angliconas. Os heterosídeos, gente, eles são solúveis em água, álcool e outros solventes orgânicos polares. E são insolúveis em solventes orgânicos apolares, certo? Esses heterosídeos. E as angliconas, elas são muito pouco solúveis em água, solúveis em solventes de polaridade intermediária e apolares. Então, esse aspecto físico-químico é muito importante. Por quê? Porque quando eu estou estudando a minha estrutura, quando eu estou fazendo um processo de extração, eu preciso saber com que solvente eu vou extrair o meu processo, vou extrair, né, o meu flavonoide. Então, eu preciso realmente entender qual é o meu flavonoide presente e por conta disso, eu usar o solvente que é interessante, certo? Vocês estão tendo dificuldade de ouvir, gente, ou de ver? Porque o pessoal está... Agora que eu olhei o grupo aqui, o pessoal está com dificuldade de ouvir. Está todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Sim, estou ouvindo direito. Certo. Aqui tá normal, professora. Alguém avisa a professora para liberar a minha entrada? Rafa, libera aí para mim, Rafa, faz favor. Todo mundo que tava aqui, eu tô liberando. Não tem ninguém tava, não, mas aguardando, agora não. tá de boa. Não tem ninguém no lobby, não. Tá todo mundo dentro. Então tem que ter sido antiga, né? Certo, gente? Então vamos lá. Pronto. Então, aqui a gente está vendo, né? Alguns flavonoides, né, que são modificados. Então a gente está prevendo aqui, né, a modificação, né? Eu coloquei essa molécula aqui, né? Essa estrutura aqui está nessa posição aqui. A gente percebe ele aqui, percebe ele aqui e percebe ele aqui. Então essa estrutura é um rutinosídeo que faz parte, né, das moléculas de carboidratos. Então, eu consigo colocar nessas regiões aqui, que a gente viu lá, 3, 5 e 7, a gente adiciona essa molécula, por exemplo, aqui, e aqui eu adicionei nessas estruturas aqui o rutinosídeo. E eu vou conseguir, né, essa molécula acaba conseguindo uma polaridade melhor por conta da adição dessa estrutura. Então, se a gente perceber aqui, eu tenho várias hidroxilas, né, na minha estrutura. Então, quando eu adiciono esse rutinosídeo aqui, né, na minha molécula de flavonoide, eu consigo aumentar a polaridade por conta, né, da colocação dessa estrutura aqui. Bom, então, vimos aqui, né, conseguimos perceber, então, como esses flavonoides, o que são, o arcabouço principal, os grupos de flavonoides. Vimos também que alguns flavonoides a gente consegue colocar as moléculas de açúcar nesse processo. Então, vimos tudo isso. E vimos também aqui, então, para quê? Né? Qual o objetivo desses flavonoides na minha estrutura? Por que que as plantas, né, elas produzem esses flavonoides como metabólicos secundários? Então, o primeiro objetivo é a proteção dos vegetais contra a incidência de raios ultravioleta e visível. Então, a planta ela precisa se proteger desses raios ultravioleta e, né, do V e do visível também. Além disso, proteção contra os insetos, fungos, vírus, bactérias. Também para aumentar o processo de polinização, de atrair, né, polinizadores, como antioxidante,
controla também a ação dos hormônios vegetais, como agentes aleopáticos e inibidores de enzimas. Então, também eles promovem isso para inibir alguns processos de cascata enzimática, para controlar algum processo também. Bom, então, qual o objetivo disso, né? Por que quem estuda produtos naturais fica lá pesquisando, extraindo flavonoides de plantas, sabendo que flavonoide tem em cada planta? Por quê, né? Para que esse processo todo? Para que se estuda isso? Por quê? Então, a gente vai dar uma olhadinha agora nesse processo na farmacologia, né? Para que serve esses flavonoides? Então, a maioria dos flavonoides, gente, eles têm atividade sobre a permeabilidade capilar. Então, como eu falei para vocês, né? São produtos muito utilizados para cosméticos e dermocosméticos. Então, a maioria tem flavonoides. Então, a gente tem, por exemplo, a hesperidina, a rutina, a quercetina. Eles diminuem a fragilidade capilar e aumentam a sua resistência em distúrbios circulatórios e doenças hemorrágicas, como, por exemplo, que atuam como vasculoprotetores e venotômicos. Então, gente, ele é muito utilizado na cosmética, como eu falei para vocês, muito utilizado também no tratamento de distúrbios hemorroides e circulatórios. Então, por isso que ele é muito estudado e muito extraído, né? Tem vários grupos de pesquisas que são voltados especificamente para a atividade de flavonoides. Então, eles podem atuar como antioxidante, como atividade anti-inflamatória, como atividade tumoral e antiviral, com atividade hormonal. E aí, nessa classe aqui, a gente está incluindo apenas as classes das isoflavonas, que a gente já sabe que tem ação hormonal, certo? Então, muitas mulheres menopausadas, né, fazem uso ou da substância extraída ou de plantas leguminosas que sabe que, né, produz essas isoflavonas. Então, a maioria hoje do estudo é voltado, né, para o mercado de cosmético capilar e voltada para o tratamento, né, das mulheres menopausadas. E aí, falando, gente, um pouquinho sobre as isoflavonas, a gente tem aqui essa estrutura aqui da isoflavona, certo? Como os demais flavonoides, essas isoflavonas, elas apresentam cadeia C6, C3, C6, porém do tipo fenil 1,2-propano, né? Essa aqui é só a estrutura, a nomenclatura da estrutura da molécula, que é essa molécula aqui, certo? Bom, ele é um fitoterápico, né? Um fitoestrógeno muito importante, muito abundante, como eu falei para vocês, e muito característico a sua estrutura é bem característica de um flavonoide, certo? Então, o flavonoide é uma estrutura muito bem caracterizada, certo? Bom, qual é o mecanismo de ação, né? Como é que esses flavonoides, eles agem? Os flavonoides, gente, eles ligam-se aos receptores de estrógeno, uma ação estrogênica ou antiestrogênica. Então, na realidade, a gente tem lá, né, os receptores de estrógenos e os flavonoides, eles vão se ligar. Então, eles vão fazer um processo que a gente chama na farmacologia de mimetizar. Ou eles imitam a ação desses estrógenos. Então, a gente sabe que a mulher, né, quando ela começa no processo da menopausa, e ela entra na menopausa, ela deixa de produzir os hormônios dos estrógenos. Então, a produção de estrógeno dela diminui. E se ela diminui, ela tem menos, né, estrógeno lá na corrente sanguínea para se ligar nos receptores de estrógenos, para desencadear o seu papel da formação do estrógeno, né, que é todo, né, uma fisiologia que você já conhece, quem não conheceu vai estudar ainda. Mas esses hormônios andrógenos, como por exemplo a progesterona, ela é necessária para a homeostasia de todos os processos fisiológicos, né, relativos à mulher. E a mulher, quando ela está no processo de menopausa, ela deixa de produzir. Então, quando ela se alimenta ou ela vai usar esse flavonoide,
esse flavonoide ele vai mimetizar, ou ele vai estar muito parecido com esses hormônios andrógenos, por exemplo, o estrógeno, e ele se liga lá e no seu receptor e vai desencadear um papel, vai formar como se tivesse ligado, como se um hormônio estrógeno estivesse lá ligado no meu receptor. Então, é muito importante. Então, a estrutura da molécula do flavonoide é muito parecida como, por exemplo, dos hormônios, né, do estrogênio, por exemplo. Então, ele é muito utilizado e é muito eficaz no tratamento de pacientes dessa forma. Algumas leguminosas, né, elas têm bastante isoflavonas. Então, é por isso que a gente deve evitar. Muitas vezes as pessoas comem muito que não são mulheres menopausadas e usam muito algumas leguminosas, e essas leguminosas podem ter uma ação que não é legal, porque se você é uma mulher, né, que está numa faixa etária antes da menopausa e produz os seus hormônios regulados, eu não tenho como consumir muito alimento à base dessas leguminosas, porque não é legal, né? Porque, como vocês perceberam, da quantidade, né, que você come, dependendo da quantidade que você come, eu posso ter uma presença exacerbada de flavonoides, dessas isoflavonas, e não ser legal para o paciente, né? Então, muita gente que come uma aumento, por exemplo, das ações, né, de algumas ações que esses hormônios estrógenos têm, porque ela vai mimetizar muito, ela vai parecer muito como se fosse esse hormônio. Então, vai acabar desregulando todo esse processo hormonal. E tem muitos artigos, gente, falando a respeito do tratamento das isoflavonas de soja, né, presente na soja, diminuindo os sintomas do climatério. Pode falar. Alguém quer falar? Pode falar. Eu acho que gente. alguém estava com o microfone ligado, Pro. Acho que não era pergunta, não. Certo, gente. Então, vários artigos, né, publicados falando a respeito, né, do uso da isoflavona para as mulheres, né, menopausadas, certo? E mostrando que são bem eficientes. Com essa questão da soja, né, para que ocorra uma produção, um aumento, né, tem que comer muito, né, gente? Não quer dizer que comer um pouquinho, nem que comer alguma coisinha assim, já vai produzir, não. Estou falando de porque aí tem um processo de absorção, né? Para quem estudou farmacologia, distribuição, metabolização, então não é algo tão assim simples, não. Precisa de uma determinada concentração, precisa de uma concentração plasmática para que todo o processo ocorra, certo? Então, vai depender muito. Então, isso também pode inibir as enzimas responsáveis pela indução tumoral. Então, tem alguns estudos falando a respeito sobre isso. Também, como as isoflavonas, como antioxidantes. Então, elas podem realmente reagir com esses elétrons livres, essas espécies reativas de oxigênio livre. Então, elas também servem, né, como antioxidante. E a geneteína, a genisteína, ela inibe a agregação plaquetária e a migração e proliferação de células da musculatura lisa. Então, tem uma outra ação também. O emprego clínico são doenças cardiovasculares, hipercolesterolemia, menopausa, osteoporose, câncer. Então, ela tem é usada para vários tratamentos. Por isso que é muito importante, é muito estudada as isoflavonas, certo? Como ocorre o processo, né? Como é que se extrai essas isoflavonas? Esse processo de extração, gente, ele vai acontecer através de estações sequenciais com aumento da polaridade. Então, primeiro eu vou usar um solvente apolar, geralmente o hexano ou tolueno, e aí eu consigo fazer a obtenção de gorduras, esteroides e pigmentos. Depois eu coloco um outro solvente que é menos apolar, então como eu falei para vocês, é uma extração sequencial, né, de diferença de polaridade. Então eu começo com um solvente apolar forte, depois eu coloco menos apolar, aí eu estou falando de clorofórmio ou de clorometano.
Depois eu boto um solvente mais polar, aí eu falo de acetona e metanol, e aí eu já consigo extrair as flavonas e outras substâncias. E depois um solvente muito polar, aí eu posso colocar etanol e água, e aí eu consigo extrair os glicosídeos e os flavonoides, certo? Então, é muito fácil extrair essas flavonoides, não tem muita ciência não, é extração por solvente. Eu faço 4 extrações e eu consigo separar essas classes aí que eu falei para vocês de flavonoides. Então não tem muita ciência, como diz o pessoal, né? É bem tranquilo. Coloco solventes e o processo extrai. Depois a gente faz a evaporação do solvente e eu consigo fazer de ter lá as minhas estruturas, certo? Como eu vou saber que cada um é quem, né? Aí eu vou ter que fazer uma espectrofotometria de massa, né? Vou ter que fazer outros processos para eu realmente mapear e falar qual é a molécula específica que eu tenho aqui nas minhas estruturas. Mas, de sorte, o que a gente faz é realmente um processo de extração sequenciada com várias extrações, com vários solventes, de um solvente apolar mais forte, depois o menos polar, depois o mais polar e por último o muito polar. E aí a gente vem a água e o álcool, certo? E aí, como eu falei para vocês, né? Como é que a gente faz esse processo? Então a gente vai extrair, vai eliminar o solvente, né? O restante, né, o resíduo que sobra, a gente faz outro processo de extração. Aí eu passo por hexano, de clorometano, acetato de etilo, butanol. E aí depois eu vou caracterizar as frações, né? Então eu vou fazer espectrofotometria, eu vou fazer precipitação. E aí esses estudos aqui vocês conseguem ver lá na química experimental, né? Que vocês estudam e aí vocês conseguem, estão vendo justamente essa parte aqui, né? Que é a parte de caracterização das frações, certo? Bom, aqui eu só coloquei, né, que vocês também estão vendo a respeito, né, de espectrofotometria, né, de fazer espectrofotometria de massa. E aí, na análise espectrofotométrica, a gente tem as bandas de absorção. E através dessas bandas de absorção, a gente consegue perceber, né, justamente esse flavonoide. Então, aqui é bem interessante, porque quando a gente faz, né, análise espectrofotométrica, a gente consegue visualizar exatamente assim a estrutura das bandas, né, de lá dos flavonoides. Então, a gente vê esses comprimentos de onda aí, que são, né, a fração do comprimento de onda que eles absorvem, e aí a gente consegue caracterizar, por essa análise aí espectrofotométrica, as estruturas, que é tanto essa estrutura desse lado aqui, que a gente consegue ver, né, essa banda, essa banda aqui, né, a banda 1 e a banda 2. E a gente tem esse gráfico especificamente lá na análise de espectrofotometria dos flavonoides. A gente consegue visualizar. Então, não é muito difícil, né, trabalhar com flavonoides quando a gente tem os equipamentos, né, quando a gente tem os processos lá, os equipamentos para fazer espectrofotometria, quando a gente tem os solventes. É muito tranquilo. Você vai lá, faz a extração e vai lá fazer sua análise espectrofotométrica e vai olhar direitinho lá a sua banda, né? Direitinho o que tem, certo? Na sua análise espectrofotométrica. Você tá lá tudo separadinho, tem as suas frações, né? Você extraiu, tô lembrando, fiz lá o meu processo de extração, extraí cada grupo especificamente, separei as minhas frações são separadas, e depois que eu fizer a separação, por exemplo, eu posso fazer a separação através de cromatografia, e aí cada uma vai ter uma cromatografia diferente, né? Que vocês também estão estudando lá, cromatografia de camada delgada, né? Cromatografia gasosa. Então, eu extraí, separei as minhas frações através do processo de cromatografia, e depois que eu extrair através do processo de cromatografia, eu vou fazer a minha análise espectrofotométrica. E eu vou colocar lá na minha espectrofotometria, lá no meu aparelho, e através da banda, através da absorção de cada estrutura, eu consigo mapear e identificar qual é a minha estrutura. Então, cada comprimento de onda, né, cada gráfico está relacionado a uma estrutura química. E aí eu consigo fazer a correlação da minha estrutura química
com o meu, com a minha, da minha estrutura química, com a minha absorção, com o meu gráfico. E aí eu tenho, né, eu consigo mapear essas estruturas. Então, da análise espectrofotométrica desses flavonoides, eu consigo ter, né, alguns grupos, algumas bandas. Então, a gente falou a respeito sobre cada grupo lá em cima, né? A estrutura, a diferença. Então, a partir do momento que eu consigo separá-los, eu vou lá na minha análise, fazer a minha espectrofotometria, e eu tenho lá esses comprimentos de ondas aqui específicos, né? A absorção, e eu consigo medir e saber qual é a minha estrutura, qual é o meu flavonoide específico que eu tenho em cada um, certo? Aqui é só alguns reagentes, né? Para a gente utilizar na leitura, mas a gente não está aqui falando a respeito, né, sobre esses reagentes, mas aqui eu só queria que vocês tivessem uma visão a respeito dos reagentes. Mas aqui vocês estudam na disciplina de química instrumental, né, que vocês estão estudando, vão estudar mais a respeito da espectrofotometria, certo, gente? Então, assim, o que é que eu quero que vocês... Hoje eu falei bem devagar, né? O que é que eu quero, o que é que a gente viu hoje? Então, vou fazer um resuminho para que vocês possam entender direitinho, né? Que esse assunto a gente vai lá colocar lá na prova. Bom, então o que é que a gente viu hoje, né, a respeito desses metabólitos? A gente viu hoje a segunda classe de metabólitos importante para o nosso estudo da farmacognosia, né? Vimos as questões das plantas, né? Vimos as estruturas, vimos também a respeito dos órgãos dos vegetais, e a gente estudou isso tudo para saber que esses tecidos, que essas plantas, elas produzem metabólitos, né? E aí a gente vimos os metabólitos principais, que a gente viu, que eu ainda vou falar até um pouquinho na próxima aula, né? Vou especificar mais, mas eu adentrei mais nesses assuntos aqui, porque eu julgo que ele é muito importante. A gente não pode fazer a disciplina de farmacognosia e não saber o que é um tamino, que também eu vou falar na aula que vem, sem saber o que é um flavonoide, sem saber o que é um alcaloide. A gente precisa saber desses metabólitos secundários das plantas e como eles são importantes no estudo. Para que a gente estuda a farmacognosia? Para a gente estudar a farmacognosia para saber de planta? Não, a gente estuda a farmacognosia para saber dos metabólitos secundários. Estudar a planta é só para saber onde a gente acha, onde a gente se encontra eles. O objetivo é esse aqui. Aprofundar em botânica é para o pessoal, são os botânicos, né, que sabem muito de botânica. A gente, farmacêutico, precisa saber dos metabólitos secundários. Então, é por isso que eu estou frisando bastante nesses metabólitos secundários para vocês, certo? E, com isso, eu comecei falando sobre os nossos flavonoides, certo? E aí, eu coloquei aqui a uva, né? Porque é presente, né? Nessas uvas a gente tem os flavonoides. Coloquei os vinhos aqui também, porque tem, né? Tá presente esses vinhos consigo estar presente. E coloquei aqui para vocês, né? As rotas metabólicas, né? Provenientes de vários, né? De vários metabólitos secundários, né? E no nosso flavonoide, os flavonoides vêm aonde? Vem da via do ácido chiquímico. Então, o flavonoide vem da via do ácido chiquímico, certo? Esse ácido chiquímico, ele é formado através de polissacarídeos. Esses polissacarídeos, né, vão dar origem ao ácido chiquímico, que vai dar origem a aminoácidos aromáticos, vai dar origem ao ácido cinâmico, e eu vou ter vários produtos formados. Dentre eles, eu tenho os nossos flavonoides, que é o estudo hoje, né, que a gente viu. Nós vimos hoje os flavonoides, certo? Na próxima aula, a gente vai ver sobre os taminos, que também é muito importante, e as cumarinas, que é importante também. Bom, mas vimos também, né, outros produtos, outras vias metabólicas. Nós falamos dos alcaloides na aula passada, né? Então a gente estudou o alcaloide, e ele vem dessa via que nasce do ceticoenzima A, de alguns aminoácidos alifáticos, e também dando origem aos alcaloides, que foi aquilo que a gente estudou na aula passada. Certo? Mas vamos falar muito mais ainda de metabólitos secundários. E aí a gente conseguiu ver, né, essa estrutura aí dos flavonoides, essa estrutura dos flavonoides que são polifenóis, como eu falei para vocês, são formados por
um fenol, que é uma estrutura onde eu tenho um anel aromático e eu tenho uma hidroxila ligado a ele, certo? Então, todas as vezes que vocês olharem para essa estrutura, vocês sabem que são fenóis, são fenóis. E aqui, gente, é uma coisa que a gente sempre precisa lembrar, né? Porque dessa estrutura geral do flavonoide, essa estrutura aí, né, que a gente tem dos flavonoides, onde eu tenho 2 anéis aromáticos, no centro eu tenho um heteroátomo no anel, então nesse anel C, aqui eu sempre vou ter um heteroátomo, que esse oxigênio aqui é um heteroátomo nesse anel C. Então essa é a minha estrutura, né, essa é a estrutura dos meus flavonoides, certo? E a gente viu também, vimos aqui algumas estruturas, né, de alguns flavonoides, então vocês conseguiram perceber aí sempre, né, o anel A, o anel B, o anel C com o heteroátomo presente, né? O anel A e o anel C são fenóis, né? Tem um anel aromático aí ligado às hidroxilas na minha estrutura, certo? Vi aqui outro exemplo também, né? Então, colocando assim, é bem fácil de a gente visualizar. E aí a gente entendeu, né? O que são, melhor dizendo, esses flavonoides, certo? Vimos também as classes, né, que estão divididas, esses flavonoides. Então, tem aí todas essas classes, a classe das flavonas, as classes das flavanas, as classes das flavanonas, as classes dos flavonóis, e as mais conhecidas, que a gente estuda, né, mais especificamente, é a classe das isoflavonas, ou os isoflavonoides e as antocianinas, né, essas duas classes aqui são as classes mais estudadas, né, que a gente viu, e são as mais importantes também na minha estrutura. Por quê? Porque as isoflavonas, né, são utilizadas na terapia de reposição hormonal pelas mulheres menopausadas, e as antocianinas, elas dão aquela cor dos frutos, sendo utilizadas no vinho, quando a gente toma vinho, né, eu tenho essa estrutura, tenho essas antocianinas que são flavonoides, certo? Então, e nas plantas, né, nas flores, né, nos frutos, eu tenho a presença de antocianinas. Então, aqui lembrando para vocês, né, da estrutura dos grupos dos flavonoides. Então, eu tenho grupo, tenho estruturas, né, tem a estrutura básica, mas eu tenho algumas modificações que vão variar de flavonoides para a classe de flavonoide para flavonoide. E a principal é a isoflavona, né? Como eu falei para vocês, eu tenho duas isoflavonas mais conhecidas, que é a genisteína e a daidzeína. E essas duas isoflavonas, elas mimetizam a ação dos hormônios, né, andrógenos, e dessa forma ela é utilizada como reposição hormonal, ou através da alimentação, né, né, bastante uso de leguminosas, como também no processo de uso de fitofármaco, de fitoterápicos, que a gente chama de fito-hormônio. E o outro grupo, desculpe, é antocianinas, e as antocianinas conferem, como eu falei para vocês, o pigmento das plantas, das flores, dos frutos, e é muito utilizado as antocianinas nos vinhos, na cor do vermelho do vinho, no doce de confeitaria, nos doces, onde ele utiliza alguns corantes, para aqueles doces, corantes comestíveis, eles são derivados, ou são, né, flavonoides das classes da antocianinas, e aí é utilizado lá nos meus doces, certo, gente? Falei, então aqui tem um exemplo de frutos, né, como morango, como a uva, como a jabuticaba, acabei de esquecendo de falar da jabuticaba em cima, e ele é muito utilizado também para quê? Como antioxidante também, né? Então ele é muito utilizado, as pessoas se alimentam dessas frutas. O vinho, né, ele tem lá, não só, ele tem outras coisas também, o vinho, a gente tem taninos e tem flavonoides. Quando a gente falar lá dos taninos, a gente vai falar um pouquinho a respeito também que estão presentes lá no vinho, certo? E os flavonoides eu consigo substituir, fazer algumas substituições na minha estrutura, né? Lembrando também dos aspectos físicos, físico-químico, onde eu tenho diferentes estruturas, né?
Posso substituir também por moléculas de... Posso fazer algumas substituições, né? Colocando algumas moléculas de carboidrato, né? Diósis, melhor dizendo, né? Diósis nessas estruturas. Então, o principal objetivo, né, desses flavonoides lá nas plantas, nos frutos, é a proteção, né, contra a incidência de raios ultravioletas, a proteção contra fungos, contra insetos, né, o controle de ação dos hormônios. E ele é muito utilizado, como eu falei para vocês, como a ação, né, muito utilizado os flavonoides para atividade sobre a permeabilidade capilar. Então, muitos produtos de derma, de cosméticos, têm flavonoides nas suas estruturas. É utilizada também na ação hormonal, no caso aí das isoflavonas, né? Nesse processo que a gente já discutiu aqui. E aqui a molécula, né? A famosa molécula da isoflavona, muito conhecida, uma estrutura, um fitoestrógeno, que vai mimetizar, né? A ação estrogênica. Então, ele vai se ligar lá nos receptores e vai mimetizar ou vai imitar a ação. Mas ele também é utilizado já tem estudos comprovados mostrando a inibição da atividade das enzimas responsáveis pela formação tumoral, como antioxidante, é utilizado em doenças cardiovasculares também. Então, a gente percebe que os flavonoides eles têm, né, uma ação muito importante. Além disso, falando, né, para finalizar aqui o nosso estudo dos flavonoides, a gente percebe o quê? Que ele pode ser extraído, eu tenho uma extração por solvente apolar, uma extração de solvente sequenciada, com aumento da polaridade. Então, eu uso hexano, tolueno, depois eu uso um solvente menos polar, que é o cloroforme, ou dicloretano. Depois eu uso um solvente mais polar, que é a acetona, metanol. E, por último, somente polar, certo? E aí eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês, né? Eu vou separar as minhas frações, né? Eu vou fazer nesse processo de extração. Eu vou fazer, né? Por exemplo, eu uso a cromatografia, então, cada estrutura, o grupo de estrutura, eu vou usar uma cromatografia específica. E, por último, eu vou fazer a minha análise espectrofotométrica dos meus flavonoides, que tem essa estrutura aí, né? Bem característica das bandas, que é medida através do processo de absorção da luz, do comprimento de onda específico. E aí o aparelho lá, né, de espectrofotômetro vai me dar mais ou menos qual é a minha estrutura e eu faço lá, eu sei que aqui tem uma isoflavona, tem aqui um flavonoide. Certo, gente? Falei. E vocês não falaram nada, não me perguntaram nada. Vocês estão entendendo? Estão me ouvindo direitinho? Que até agora só eu falei. Tá Então, sim, Pro. Tô. Hoje tá meio cansada, Pro. Eu tô percebendo, tá todo mundo cansadinho hoje, né, gente? Até Miglis, até Rafa que pergunta hoje não falou. Cadê a Paula? Pro. Paula tá aí? Tô quebrada. Paula, acho que não faz essa, não, faz? Não faz isso. E trabalhou muito hoje, Rafa? Ainda tô trabalhando, esperando minha chefe responder aqui. Gente, quando a pessoa trabalha de casa, trabalha mais, né? Nem fale, Pro. Porque o pessoal acha que você está disponível 24 horas, né? Tá em casa, tem que trabalhar, né? Não, e quando a gente trabalha com insumos que são muito importantes até para a própria epidemia, né, para a própria doença que está circulando, é pior ainda, porque é o tempo todo, né? O Ministério da Saúde manda ofício, aí manda ofício para lá, manda ofício para cá, compra isso, compra aquilo, é complicado. E você está trabalhando com que insumo? A gente trabalhando com teste rápido, Pro. Então, a gente está importando, na verdade. A gente não está produzindo, não. Do Covid, a gente está só importando. Tá como importador, né? Teste rápido. E vem cá e me diga uma coisa. Eu tenho uma cisma com esses testes rápidos da China. Está funcionando mesmo? Esse é da Coreia, Pro, que a gente está trabalhando. A União Europeia disse bem desse fabricante. A gente fez uns testes também no Senai e o pessoal disse que é bom, né? Eu não trabalhei com ele, não. Só trabalhei com relatório técnico. O problema é só estabelecer os períodos, né? De 5, 6 dias depois da infecção e tal. E aí ele diminui o risco de dar falso negativo.
E estão Exatamente. muitos Não dando só teste esse. negativo por isso. Não só esse, o nosso também de arbovirose que a gente trabalhava, a gente tinha muita reclamação de que o teste não funcionava, que o teste era ruim. E aí, quando a gente ia ver, o teste é recomendado para Parâmetros, fazer a né? partir do 7º dia de doença. Aí, quando a gente ia ver, o paciente tinha 2 dias de sintoma e o pessoal fazia teste, mas sabia Muitas pelo vezes, estado clínico que o paciente tinha. Só que muitas aí vezes o que o médico relatava era que, tipo assim, o paciente não vai voltar daqui a 5 dias para fazer o exame, então tem que fazer o exame hoje. Esse teste não serve, não. Só que, tipo assim, foi o que o Ministério comprou, né? O Ministério que tinha, acho que tinha que dar essa orientação até para os próprios profissionais, né? Não a empresa. A gente dá, obviamente, porque a gente é responsável e tudo mais, mas a gente teve muita reclamação, muito problema com relação a isso. Tipo, a utilização indevida dos nossos testes, né? E aí repercute na imprensa. A imprensa não sabe, né, o que é o certo e o que é o errado, só vai falar o quê? Que o teste não eles botam funciona, como que se o o teste teste fosse ineficiente. A questão não é o Exatamente. teste, é quem testa. Exatamente. Não, a única coisa que eu fico preocupada é esse negócio da Coreia, da China, mas pode ser preconceito, né? Não, tem umas empresas bem ruinzinhas mesmo, mas você tem que saber, a gente tem que sempre ver também o suporte que a empresa dá. Porque, por exemplo, a gente é importador. Esse nosso fornecedor já é um fornecedor que fornece outros testes para a gente também. A gente já conhecia, já sabia da procedência. Agora tem muita empresa aí, importadora, que nem conhece a empresa. Tem uma amiga mesmo que relatou para mim que está trabalhando com uma empresa que nunca trabalhou, não sabe se o teste é bom ou não. A documentação, ela me pediu ajuda. É de chorar. Você sentar e falar assim, gente, o que esse homem está fazendo? Eles são muito, tipo assim, o problema deles não é nem que funciona ou não funciona. A documentação técnica deles é muito confusa. Eu E acho que muitas até vezes até nacional, né? Exatamente. E tem nacional? Tem a ecodiagnóstica, tem a Fiocruz, mas a Fiocruz não é teste rápido, né? A Fiocruz é biologia molecular. Agora tem a ecodiagnóstica, né? Que é nacional, acho que tem. Eu não sei se a Orange Life está trabalhando, Pro. Mas aí tem isso, Pro. Porque quando você olha no site da Anvisa, que você vai olhar os testes são nacionais, internacionais, muitas empresas dizem que a produção é nacional. Porque às vezes elas cortam, porque o teste rápido, para ele ser produzido, ele é uma folha grande, né? Como eu vou explicar? Como se fosse um papel. Imagina um papel mesmo, poroso. Uma fotografia, né? Isso, aquele papel. É exatamente aquele. Aí, numa folha grande, eles vêm com tipo uma. Imagina uma seringa gigante. E aí eles inoculam a linha teste, a linha controle, e depois eles cortam essa folha, em tirinhas pequenininhas, né? E depois eles montam, põem o pad, põem o conjugado, põem o cassete, tudo bonitinho. Aí a maioria das empresas compram essa folha grande e fazem o processo do corte em diante. E eles consideram isso um produto nacional. Sendo que a legislação também é meio falha, né? Mas a legislação diz que a etapa crítica tem que ser produzida na empresa que, teoricamente, é a produtora. Vamos dizer assim, por exemplo, a gente, vamos supor que fazer a linha teste, o produto líquidozinho, é a etapa crítica. Se eu fizer, eu sou produtora mesmo. Se eu não fizer, eu vou importar. Esse produto não é nacional, esse produto é internacional e eu sou importador. O registro é o mesmo, o processo de petição é o mesmo, é tudo igual. A legislação é a mesma, são os mesmos ritos. A diferença é que um sai como produto nacional e outro como produto internacional. Mas isso, em questão legislatória, tá certo? Não, né? Legislativa, né? Regulatória. Pode ser. O regulatório é o mesmo, sabe? Mas as empresas não querem saber. Para fazer mídia, para fazer fama, eles dizem que o produto ele é nacional, mas a gente sabe que tem algumas empresas que não é procedente isso não, que o produto é internacional. Então, suspeitem. Elisa, por exemplo, a maioria das empresas aqui no Brasil diz que é produtora de alguns Elisas, só que quando a gente vai ver o produto que está imobilizado na placa, ele já é comprado. E geralmente é uma mesma empresa que fornece para todas as empresas. É de global, assim. Que faz a síntese, que faz a conjugação. É uma empresa meio que padrão, assim. E aí acaba que o que muda é a concentração de um produto para o outro. Mas o produto em si, a rota de síntese é a mesma.
Que massa. E aí você está trabalhando nessa questão da regulação, é? É porque a gente é 1001 facetas, né, Pro? É porque esse detalhe, Rafa. A gente está trabalhando com outros produtos também, que é fazendo relatório técnico para peticionar também, de medicamento e tá trabalhando também com teste rápido. Que em breve, Deus queira que esteja aí já no Ministério para o pessoal usar. Que está com muita falta, né? Tem um déficit muito grande. Principalmente que teve vários produtos agora reprovados, né? Pelo NCQS. Porque ainda tem isso, o povo diz que não funciona, mas tudo isso passa pela Anvisa e passa por um laboratório que faz análise, sabe? Então não tem essa de não Mas é funciona. isso, se você tem um material bom, é que nem uma guerra, se você tem armamento, não tem um exército bom, você perde a guerra, é a mesma coisa aí, ó. Você tem um maquinário bom, mas não tem quem use ele E não só especificidade. isso, Robson, eu não sei se... eu acho que isso tem se falado muito, mas eu vejo muito isso na época que tinha arbovirose. O povo dizia que o teste rápido não funcionava, que o teste rápido é aquilo, mas é que o povo quer um milagre. Não existe um milagre. O diagnóstico, Exato. o do teste rápido, ele é complementar, ele não é um produto Ele não para é, diagnóstico. ele não é padrão ouro, né? Ele não vai fazer Exatamente. milagre. E mesmo padrão ouro, por exemplo, no caso do PCR, o pessoal fala, o PCR é padrão ouro, o PCR é isso. O PCR, ele é bom Mas no tempo que ele tem que ser usado. já ia Fora falar, isso, ele já tem outras desculpas, já disse que demora demais. é isso. E outra, tipo, do primeiro ao sétimo dia, o produto funciona bem, ele tem quase 100% de sensibilidade. Mas passando daquele tempo, ele precisa de, tipo, complementos. É como se fosse assim, ó, o PCR vai até aqui, o sétimo dia. Do sétimo dia em diante, eu preciso de um complemento. E o Ministério da Saúde, ele quer poupar custo, né? Ele não vai comprar 2 produtos, ele quer um que abranja o maior... E, tipo assim, eu vejo isso porque isso Exatamente. acontece muito para outras patologias, sabe? Dengue, zika, chikungunya. O grande passo Barbavirose, né? foi esse. Se você pegar, na época da arbovirose, só se comprou teste rápido de GGM. Sendo que a maioria dos Foi. pacientes, o paciente não vai depois. Gente, o paciente não fica uma semana doente e vai no médico depois de uma semana. O paciente vai na terça-feira, que tem, sei lá, 3 dias da doença, e ele quer o diagnóstico dele. O diagnóstico é clínico, o médico já deu. Beleza, ele já foi diagnosticado, até porque não tem um tratamento para dengue, zika, chikungunya. Não tem tratamento, tem o paliativo, né, para dor, para febre e tudo mais. Depois de 7 dias, o paciente está melhor. Tu acha que o paciente vai? Não vai. Não vai usar Volta o produto nada. corretamente. Não vai, gente. É ilusório isso. E isso está acontecendo com o Covid também. Muito. O paciente não vai depois de 5 dias, 7 dias. O paciente vai de sintoma, vai com 3 dias de sintoma. Não adianta comprar? Não adianta. Não adianta. Acho que o teste rápido ele vai ser muito usado para pessoas que já estão muito tempo com sintoma ou pacientes assintomáticos que têm um título alto. Mas se é o que o Ministério necessita, que acha que necessita, infelizmente, essas pessoas que estão comprando deviam saber para que estão comprando. E a gente sabe que não é isso que acontece. E, geralmente, quem compra não se sabe por que está se comprando e nem qual é a melhor forma de se comprar. Porque a maioria das vezes uma pessoa que compra não é uma pessoa da área de saúde. É mesmo. E também depois não sabe usar, né? Exatamente. Porque não O Rafa, capacita. só repete aí, o teste rápido é com quantos dias mesmo, o prazo dele? Então, Cris, depende da empresa, depende do teste. O teste, por exemplo, lá da empresa que eu trabalho, é após 5 dias. Porque ele tem capacidade de pegar até o 5º dia. É óbvio que isso é uma fórmula genérica, Cris, porque, por exemplo, eu posso ter uma titulação altíssima no 3º dia, e eu posso usar o teste rápido e dar certo. Vai Mas uma depender da pessoa também, porcentagem, né? exatamente, uma porcentagem X da população não vai ter um resultado adequado com 3 dias. Assim, o porquê que as pessoas falam que é a partir do 5º dia? Porque a partir do 5º dia, quase 90% da população que for testada vai ter um diagnóstico correto, entendeu? Mas não quer dizer que com 3, com 4, alguma pessoa não seja positiva. É verdade. Então, no caso, é igual, tipo, você esperar o tempo de incubação do vírus, que no caso é 14 dias. Aí, 14 dias para ele se manifestar completamente numa pessoa. O teste rápido seria, tipo assim, com 7 dias ele já consegue ter uma pequena manifestação do vírus no sangue, no corpo, não sei direito. Aí por isso que dá o resultado melhor.
É porque, por exemplo, o PCR, ele detecta o vírus. Então, se eu tenho o vírus, né, eu faço PCR, eu consigo identificar o vírus. Só que durante um processo infeccioso, a partir do terceiro dia, a gente já consegue produzir um anticorpo um IgM, anticorpo de GG. combate, que é o IgM, exatamente. Para a maioria das doenças, em geral, virais, com 3 dias, tem doença que a partir do primeiro dia de contato com o vírus, o corpo já começa a produzir anticorpos. Mas geralmente a partir do terceiro, em doenças virais no geral, assim, uma média. A partir do terceiro dia. Só que o teste rápido, ele depende de quantidade. Pode ser que a quantidade que seu corpo produziu de IgM no terceiro dia seja baixa para a detecção dele. Não quer dizer que você não tenha o IgM. Você pode ter, mas o teste pode não pegar, entendeu? Aí ele corre o Porque risco de dar um falso negativo, não é isso? exatamente. Aí você pode ser um falso negativo. Então, o que as empresas fazem? Elas fazem os ensaios clínicos e com uma população X, e aí elas pensam assim: qual é o primeiro dia que dá menos resultado falso negativo? Ou seja, que eu consigo pegar o maior número de resultados positivos. Ou seja, já são pacientes que eles já sabem que são positivos, eles testam aquele sangue daquele paciente e vão acompanhando. Olha, no dia 3, de 10 pacientes, meu teste só pegou 2. Então, meu teste não é bom para ser usado no dia 3. Aí, no terceiro dia, ele testa de novo. No quarto, no quinto, até que ele chegue num dia, né? Que ele detecte que, por exemplo, no quinto dia, ele pegou todos os pacientes. Então, ele indica que aquele teste deve ser usado a partir do quinto dia. Mas não quer dizer que não possa ser usado nos outros. Mas ele não vai dar um resultado 100% confiável, entendeu? É mais ou menos isso. Eu não sei se ficou muito claro, eu sou meio confusa explicando. Agora, Não, ficou claro isso. é complicado, né, gente? Né, Rafa? É muito, prof. São tecnologias, não só que não são tecnologias falhas, mas são tecnologias muito frágeis, né? Que tem que ter um discernimento para ser usado. E para a pessoa entender, o teste é simples de ser executado, mas para a pessoa Sim. compreender o processo, né? É porque eu acho que a maioria das pessoas, assim, da área da saúde, elas imaginam assim, que um teste diagnóstico, ele vai ser, tipo, a solução. Ele diz se sim ou se não. E, na maioria das vezes, depende do marcador. Quando o marcador é viral, é um vírus com PCR, obviamente, se a pessoa tem a doença, ela tem que ter. Agora, quando se trata de anticorpo, não necessariamente você vai porque o ter. PCR, né? O PCR, na realidade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a amplificação do DNA viral, né? Isso. Então, ele vai conseguir detectar se eu tenho DNA do vírus ali no sangue, né? Na saliva, Isso. no local onde ele retira. Então, é muito mais fácil de você, porque o PCR, ele pega quantidade pequenininhas e vai fazer uma amplificação, e aí consegue detectar. Pra você ter noção, Pro, quantos anos aí a gente via falando que a janela imunológica do HIV era gigante? Porque a maioria dos PCRs, eles não conseguiam detectar uma quantidade pouca, né? Não conseguia fazer uma amplificação na quantidade pouca de vírus. Então, se passou muitos anos aí com uma janela imunológica aí de 6 meses para HIV. Tanto é que até hoje, em banco de sangue, a gente tem isso. Você faz... Se você não passar em alguma etapa de triagem, né? Triagem clínica e triagem sorológica, você fica mais 6 meses para fazer de novo o resultado. E tanto é que até o nosso próprio exame, quando a gente faz exame de HIV, vem escrito lá, quando é positivo e negativo, ele vem negativo, no entanto, deve ser testado daqui a 6 meses. Quando se tem suspeita de HIV, o primeiro resultado ele não é conclusivo. Você tem que esperar 6 meses para fazer o teste novamente, aí sim ser conclusivo, né? Por conta dessa janela. E porque você tem mesmo no PCR, né? Que exatamente. PCR de tempo real, que ainda é muito mais, né? Assim, é muito melhor. Hoje diminuiu muito, porque tem muitos testes que conseguem pegar uma cópia por ml, ou seja, tipo assim, se tiver um vírusinho no seu sangue, ele consegue amplificar. Agora isso vai depender do PCR, porque tem PCR aí que você precisa ter 6 vírus por ml para ele poder detectar, por exemplo. E aí, dependendo da doença, isso demora meses para acontecer, né? Porque depende da replicação do vírus, se for lenta, se for rápida. A pessoa que está testando, por exemplo, eu estou fazendo PCR lá no meu processo do doutorado e eu fiz umas 3 vezes e não deu certo, entendeu? Sim. E tinha gente lá que estava, um cara lá, que é super craque, porque eu estou aprendendo a fazer PCR, né? Não estou craque ainda não, estou aprendendo. Mas o menino que estava lá me ajudando era craque e ele fez várias vezes e não deu certo. Eu fico pensando, poxa, será que
quem está fazendo também pode errar? Pode errar, né? E são materiais muito sensíveis também, termosensíveis, tem que ficar congelados. Qualquer coisinha de temperatura, alteração de temperatura já. Se tiver no kit lá que você vai colocar lá, não tiver congelado na temperatura da errada, se você falar o de PCR em tempo real, né? A substância que a gente coloca para iluminar não tiver coberta, dá erro, dá um monte de erro. Dá um monte de erro. Então, assim, mesmo o PCR não é, digamos assim, 100%, né? Confiável. E, professor, eu sigo do pressuposto que o exame em si, o teste, tem que casar com a clínica, né? Se você testa dar negativo e o paciente tem a clínica, há de se investigar. Seja com o padrão ouro, seja no que seja. A clínica está te dizendo que existe alguma coisa de errado. Sim. Exatamente. A pessoa está lá com falta de ar, não está respirando, está mal. E o teste já está dando negativo. E tanto Robson, eu vejo muito isso, porque a gente está trabalhando desde 2016 com arbovirose, né? E é algo que ficou muito marcado para mim, porque o Ministério, por exemplo, tem vários protocolos. Sim, e tem vários protocolos do Ministério falando que o resultado para a arbovirose ele é clínico. Se o médico te disser que você está com sintomas de dengue, é dengue. Não adianta o teste rápido, ELISA, qualquer outra metodologia dar negativo ou positivo, porque, segundo a portaria do Ministério da Saúde, o diagnóstico é clínico e qualquer outro exame que se faça é epidemiológico. Por que epidemiológico? Ele é bem complexo, né? Exatamente, é mais epidemiológico. Por exemplo, ali naquela rua tem 10 pacientes com chikungunya. Se vier um 11º paciente, por mais que ele não esteja com sintomas clínicos muito completinhos, se tem já 10 pessoas naquela rua com chikungunya, por exemplo, ela já é diagnosticada por... eles falam que é característica clínico-epidemiológica, porque é como se tivesse já... eu não sei como se chama na epidemiologia. Eu sei que, tipo assim, pessoas daquela rua com sintomas, mesmo que incompletos, elas já têm esse diagnóstico devido à epidemiologia. Isso, epidemiológico. Então, os testes rápidos para outras doenças, por exemplo, eles são mais epidemiológicos. E as pessoas confundem muito isso, sabe? Tipo assim, mas o paciente... Porque, por exemplo, às vezes as pessoas alegam que o teste é ruim, que vai dar um diagnóstico errado para o paciente. Gente, o paciente não recebe diagnóstico por teste rápido. Não recebe, nunca. Em nenhuma doença na vida você vai ver. É verdade. Tipo assim, se usa quando não tem outra alternativa. No caso de Covid, por exemplo, não se tem muita alternativa. Como você falou, não pega antígeno. É anticorpo. Não tem como especificar, você ter a certeza. Aí o pessoal fala, por que não liberou o teste rápido antes? Gente, como é que você libera um teste rápido para um ciclo de um vírus que você não conhece? Você não sabe desde que dia que produz gêmeos? Você não sabe, gente. Como é que você vai usar de forma correta? As pessoas não querem saber, as pessoas querem usar e querem que dê o diagnóstico. Não importa se está certo ou se está errado. Saber, tá ou não tá, né? E não é assim, não é bem assim. Ainda mais uma doença nova, gente. Eu acabei de dar o exemplo do HIV. Quantos anos que a gente tem HIV no mundo e só agora se tem tecnologias robustas para diagnosticar corretamente? Quantos anos? Já é complexa as que a gente conhece, né? Imagina essas que estão chegando. Se demorou tanto HIV, que é um vírus teoricamente que a gente conhece há anos, tudo bem, tem mutação, mas não é algo que impacta diretamente no diagnóstico, né? Mas se tantos anos a gente teve aí doenças, hepatite, HIV, que demoraram para ter uns testes robustos, né? Até pela estrutura mesmo do país. A gente é um país subdesenvolvido. Você imagina doenças novas, gente, que não se investe em ciência, não se investe em nada. Mas o povo não, o povo quer que tenha o resultado, né? Tipo assim, até as maiores potências do mundo teve problema com esse vírus. Quem somos nós, réis mortais brasileiros? Exatamente. E tem uma coisa que se usa muito em saúde e as pessoas não entendem. É o ônus e bônus. O teste, em alguns testes, realmente pode não ser bom. Mas é melhor eu diagnosticar 9 pacientes corretamente e um errado do que não diagnosticar ninguém. Então, é isso que a gente, como profissional de saúde, a gente tem que ter sempre em mente. Não tem nada que vai ser absoluto. O médico não é absoluto, o teste não é absoluto. Mas o que é melhor para a população ali que vive naquele entorno? O que é melhor para a população que sofre daquela doença? É melhor ter um diagnóstico para pelo menos a maioria e ser um falso negativo do que eu não ter nada. Então, é isso que a gente tem que ponderar, né? Tipo, para a Covid, por exemplo.
Agora, ô gente, e essa questão, né? Vocês acham o quê? Assim, só para descontrair um pouquinho que a gente está conversando, que só eu fico falando, né? Essa questão de volta às aulas, o que vocês acham? Será que a gente volta esse ano? Tem segundo Eu acho semestre? que não volta não, Wilson. Também não acho não, Pro. Eu acho que a gente volta só no próximo semestre. Eu tô E com medo. professora, se eu dizer uma coisa a você, até mesmo se Eu voltar, acho que nem próximo pra- semestre a gente volta. Eu Também também. acho que não. Eu também. para voltar nesse semestre agora, fica meio. Fica uma coisa, eu acho que prejudicaria mais do que ajudava. Nesse momento agora, vamos supor, dia primeiro a gente voltasse. Ia prejudicar mais a gente do que ajudar, porque, querendo ou não, a gente se adaptasse a esse sistema. Se acabasse o semestre, caso o outro, ele fosse abrir coisa e tal, tudo bem, mas esse semestre agora, eu acho que era só prejudicar os alunos aí. Entendeu? Tem que expor, né? Ficar todo mundo dentro de uma. Eu não tô nem entrando nesse vídeo, eu tô dizendo mais de ensino mesmo. Eu acho que a gente não teria ganho, porque a gente ia para umas práticas que talvez tivesse faltando material, porque não tinha onde comprar, que as coisas estavam fechadas, ia ser aquela coisa, entendeu? Então a gente deixar passar e tentar resolver isso aí tudo, porque as coisas não tá fácil, estão dizendo que o pico vem agora em junho, e aí Diz que semana que vem. semana que vem, né? É bem como a colega falou, a gente não sabe nem se Tem muita gente que está cumprindo a quarentena. Realmente tem gente que já não sai muito pouco. Então, acho que se voltar de uma vez, vai ter um surto muito maior dessas pessoas que ainda não criaram uma certa imunidade. Então, e quem também está trabalhando pode ter sido assintomático, já criou uma certa imunidade. Portanto, mas tem gente que não está tratada. Eu mesmo tenho um voltar mês que eu tô em casa sem sair. Nem no mercado eu tô indo. Meu pai não tá indo porque tá indo trabalhar. Então eu posso fazer no mercado. fazendo fotossíntese. E, gente, vocês têm que ver minha irmã. Minha irmã coloca o biquíni e fica ali no quintal, ali sentada, ali pegando sol de manhã. Viva as lives agora. Tem quintal, porque eu moro em apartamento e tem nem quintal. Não, aqui é apartamento também, mas a gente mora no térreo, né? Então tem um gardenzinho na frente do apartamento, no portão. Aí ela fica ali. O pessoal não tá entendendo que a volta, mesmo tendo a volta, vai ser gradativa. Eu acho que das coisas finais que vai ser é a instituição estudantil, porque o índice de pessoas é muito grande. Gente, eu vou falar pra vocês. A gente só não voltou porque tem muita gente que não tá cumprindo. O povo vem de Salvador pra Lauro pra fazer festa. Saiu várias vezes no jornal essa semana. Não sei se vocês viram. Pô, velho, tava tendo novena aqui, o vizinho aqui no estante, agora cheio de gente da igreja, velho. Pra você ter noção. Aqui tem muita gente fazendo churrasco no final de semana, meu filho, uma galhofada aqui nos outros apartamentos. A gente só ouvindo, eu falei assim, sacana. Se eu fosse uma vizinha sacana também, eu ligava agora. Viu, Rafa? Tô de olho, viu? Eu, graças a Deus, tô em casa, meu amor. Tô em casinha. Não, tô aqui vocês vizinhos aí. Minha filha, já falei com a minha mãe que eu descobri que agora tem um telefone que você liga pra caguetar seus vizinhos. Eu vou ligar pra caguetar meu vizinho. Depois me passa, mas aqui não tem É não. 136, 156. Ou é 156 ou 136, eu posso confirmar. Que minha mãe não tá aqui. Passou na TV. Eu não tô saindo. Aqui a gente pede, eu tô trabalhando de casa, meu marido tá trabalhando de casa. E as meninas estão em casa também, estudando, né? E aí a gente fica em casa o dia todo. E quando pede coisa, eu compro tudo por delivery. Ô, Cris, eu ia te falar isso. Faça um mercadinho mais reforçado, porque a Embrotas vai entrar em, entre aspas, aquele lockdown modificado, né? Que vai fechar a maioria dos comércios. Eu acho que nem mercado vai abrir. Eu não moro em Brotas, não, amigo. Eles fizeram. Eu jurava que era Brotas. Vocês chegaram a ver? Eles fizeram o fechamento na Pituba e aí eles fizeram a testagem. Quem passava e pegou 22. Eu vi. Na suburbana mesmo, vocês precisam saber. Vocês viram o caso de Senhor do Bonfim, que vieram pesquisadores de São Paulo fazer uma pesquisa aqui, 7 pessoas, e estavam todos contaminados? Não. Todos os jornais. Foi igual o pessoal de pesquisa e a prefeitura não sabia. É igual o pessoal de Noronha, né?
mandaram 32 profissionais de saúde, pessoal da Coelba não, da negócio de energia, para Noronha, só eles entraram, as 32 pessoas que iam trabalhar. Quando chegou lá que foram testar, acho que 12 dos 32 estavam contaminados. E aí tá todo mundo isolado e vai mandar voltar para Pernambuco. Não foi isso um clube também do futebol aí? Teve, acho que foi 19. Quer dizer, esse povo não tá em casa, porque o povo tá saindo. Tá saindo. Isso não existe. O povo tá fazendo churrasco, rapaz. Veja lá. Eu não sei se foi em Tocantins que proibiram até a venda de bebidas. O povo tá tentando recorrer, porque o povo tava comprando bebida para fazer churrasco, festa em casa. Os que não estão saindo estão pegando pelo iFood. Agora, poxa. Acabei de pedir um Uber Eats aqui. Eu peço tudo aqui. Eu moro no Jardim Armação, Miglis. E aí. Eu jurava que era Brotas. Doidona. E aí eu moro aqui, eu morava na Pituba. Com esse delivery bem, limpe suas coisinhas, viu? Porque tem muito entregador aí que tá doente e sem saber. Eu falei brincando, mas é coisa séria. Aqui em casa, quando a gente pede de delivery, o moço vem com uma luvinha descartável. Ele coloca a luvinha e entrega pra gente. Ai, meu Deus, um bicho. E aí, o de máscara é tudo bonitinho, mas a gente sempre passa um álcool quando dá, né? Porque às vezes que é papelão, né? Nem dá. Papelão, então. Eu jogo álcool, eu passo álcool limpo, tiro a pizza, boto no prato, depois a bancada que eu botei a pizza eu lavo, né? Jogo sabão, depois eu tenho maior cuidado. Principalmente com as meninas, né? Que tem Lara e tem asma, aí eu fico preocupadíssima. Aqui em casa minha mãe também fica desesperada, porque eu também sou toda cacarecada com esses negócios de respiração. Minha mãe, pelo amor de Deus, Rafael, sem grupo de risco. Tá bom, minha mãe, tá bom. Mas você tá em casa, o bom que você tá em casa, né? Não tá trabalhando. Eu vou só uma vez no mês no trabalho, que tem coleta de água e tem que fazer coleta. Só eu tô autorizada aí. Aí eu vou, mas também trabalho sozinha, porque eu só tenho vigia e a secretária do diretor que fica pela manhã só. Ela trabalha só pela manhã, sozinha. E aí eu vou também, coleta e venho embora. Só faço coleta sozinha e venho embora. Então, tranquilo. Pois é, gente. Então agora a gente vai ter esse novo cenário aí, né? Para ver como é que vai ficar o próximo semestre, né? Como é que vai ficar a vida da gente. Até realmente descobrir uma cura vai demorar, né? A gente sabe que não é assim tão fácil, Você né? não participou da reunião hoje, tem não, uma professor? vacina. Eu não participei, não. Uma vacina que tá na fase 3, Pro. Não sei se você viu. Eu vi, tá bem avançado já o... Se descobrirem, a gente é a última a receber, né? Porque graças ao presidente que não investiu em nada, então seremos os últimos. Diz o Macron que todo mundo vai receber. Igual. Não, mas lembrando que a pesquisa não é dele, não, é americana. Viu? Ele falou isso porque não, mas ele também. foi o único que não investiu para ajudar na pesquisa. Não, mas isso tem que vir com a patente quebrada, meu filho. A preocupação não é que ele investiu, não. Você tem que vir com a patente quebrada. É patentear que é caro. Se está quebrada, aí ensina para... A questão não é nem patente. Quem manda nos Estados Unidos é Trump. E você viu o carregamento que fizemos da compra e lá ele ofereceu mais e vetou a compra? Infelizmente, as potências são que manda. Vocês viram a reportagem que eles não querem brasileiro lá? Não quer conta com o Brasil? Quem não quer conta com o Brasil? Trump. Graças a Deus o nosso país está com uma aliação com eles, né? A gente está aliado muito forte com os Estados Unidos. A gente está aliado com os Estados Unidos, mas em questão mas do... saiu uma reportagem, eu tô olhando aqui, espera aí, que eu vou mandar no grupo. A questão é que como todo esse negócio aí, na reportagem político, não gostaria que os brasileiros não gostaria dessas pessoas vindo contaminar os americanos. É questão de transmissão de vírus, pô. Quando se fala de vacina. Amigo, gente, Isso aí é normal, tem que ficar vivo, passear lá. Ficar vivo e um dia passear lá é a meta. Aí ele já está falando de turismo. E turismo não vai voltar, e isso é um problema mundial. Não é só os Estados Unidos, assim como a China. É isso, pô. Aqui do lado, não vou te querer. Isso eu sei. Isso aí. Ele estava revoltado mesmo com a OMS. Não sei se vocês viram também essa semana ele falando que
Os Estados Unidos é o país que mais investe na OMS e é o que menos está tendo, entre aspas, retorno à ajuda da OMS. Você viu que ele cortou, né? 30 bilhões que ele mandava pra OMS. Ele já cortou? Eu não tinha visto o desfecho do babado, não. Mas foi porque a OMS fez desdenho quando as Filipinas avisou que a China estava com casos de coronavírus e a OMS fez desdenho, não ligou. Eu vi que ele falou isso, mas eu vi que ele falou que se ela não se posicionasse até amanhã ou até hoje, que ele ia cortar os fundos, né? Que ele fornece, que não sei quantos milhões. Não vi que tinha cortado já, não. Já tinha, é por isso que tá a OMS está tendo que requisitar algumas empresas privadas para ter o recurso, para não ter muita perca. Os Estados Unidos anunciaram uma medida para ajudar o Brasil, uma oferta milionária para o Brasil durante esse período. O problema é que eles oferecem, né? A contrapartida é que eles têm até medo. Também. Verdade. Nada de graça, né? Eles são mercenários. Nada de graça mesmo. Daqui a pouco você vai ver aí os Estados Unidos querendo uma guerra aí contra a China aí. Já estão acusando, né? Já. Na verdade... Rapaz, já falavam desde o início da epidemia que essa era a Terceira Guerra Mundial, ninguém acreditou. Mas é sério. É um país contra o outro. Sempre vendo que é melhor. Eu tô vendo uma série agora, na quarentena, quando eu consigo, né? Que é Os 100. Que não é guerra, porque já deixa de acabar de morrer. Para de morrer gente, porque já morreu foi demais, viu? Que não vê essa. Essa é minha série, viu, Rafa? Pois é. Agora. É The 100. The 100, né? É Os 100. Os 100. É basicamente assim, a Terra tá inabitável, e aí um grupo de pessoas vai para o espaço. E aí tipo assim, tem uma guerra nuclear na Terra, e aí todo mundo vai para o espaço. E aí o desfecho é que depois de 100 anos, a população volte para a Terra para recolonizar a Terra quando a Terra fosse habitável novamente. Só que acontece um problema, uma superpopulação nessa nave aí, que fica no espaço, e eles começam a mandar pessoas para a Terra. Eles escolheram 100 pessoas, por isso que tem o nome de The 100, né, que é os 100. Que são 100 jovens, né, que poderiam ver se a Terra estava habitável ou não. Só que eles mandaram 100 pessoas, assim, tipo... É porque eles tinham uma lei também. As pessoas de mais idade, maior idade, quando cometiam qualquer crime, eram mortas, né? E eram mandados para o espaço para morrer. E só ficava preso crianças e adolescentes para se reformarem e depois voltarem à sociedade, né? Aí, como só ficavam presos crianças, eles mandavam as 100 crianças que estavam presas para a Terra. Jovens e adolescentes, né? Para a Terra. E aí começa uma guerra de sobrevivência, minha filha. É exatamente o que a gente está vivendo. Farinha é pouca, me primeiro. Ainda bem que eu já sou formada em The Walking Dead e nos 100. Tô formada nos 2 já. Eu falei isso pra minha amiga. Eu falei assim, amiga, a gente sobrevive fácil. Guerra nuclear, a zumbi, tudo. Bota virar um sangue escuro, Rafa já foi. É nóis, Ana. A gente é da Estudar na Unime, você aguenta qualquer coisa. Bem que poderiam diminuir um pouquinho a mensalidade, né, da Unime. Querido Thiago, diminuir, ore para não aumentar. Porque tu acha que essa aula online tá saindo barato para você? Ai. Tá saindo barato. Vocês não viram